Olá, meus caros e minhas caras, aqui Fabrício Almeida Carraro, do canal Neo PNL Coach. E hoje estamos iniciando aqui uma série de entrevistas sobre o sucesso no mundo do direito. E temos aqui a honra de compartilhar essa tela, de ter aqui conosco na nossa cidade de Londrina, Dr. Antônio Carlos de Almeida Castro, advogado respeitadíssimo do Brasil, defende várias figuras conhecidas no nosso país, por exemplo, a atriz Carolina Dickmann, o cantor Roberto Carlos, várias figuras políticas aí de destaque no cenário nacional, e hoje queríamos conversar um pouquinho com ele sobre o que é, como chegar, como é que funciona a carreira jurídica para se chegar no sucesso, para quem está começando na advocacia, no direito, qualquer outra carreira jurídica, para os alunos de direito. Então temos aqui a honra, muito bem-vindo, doutor Antônio Carlos Cacai, bem-vindo a Londrina, uma honra tê-lo aqui conosco, estamos realmente muito lisonjeados com a sua presença e gostaríamos de perguntar um pouquinho da sua história, o que o senhor poderia dizer aí para quem está nos assistindo agora, o começo da sua vida, sua história, mineiro, cruzeirista? Obrigado, Fabrício, é uma alegria falar com você. Veja bem, eu sou só advogado a vida inteira, eu sou do interior de Minas Gerais e uma família de fazendeiros. Na minha família não tinha nenhum advogado, mas eu desde menino me acostumei a ler literatura ligada ao direito, acompanhar um pouco de júri e principalmente eu acho que sou uma pessoa muito ligada à questão da justiça, assim, me impressiona muito, as injustiças me tocam muito, assim, a questão da liberdade, para mim eu costumo dizer que eu tenho um DNA da liberdade. Eu como estudante, eu morava no interior, não tinha faculdade, eu fui para Brasília para fazer direito e engraçado, eu nunca fiz direito pensando em outra coisa que não direito penal. Eu nunca quis ser juiz, eu nunca quis ser procurador, respeito todas as carreiras, mas não é nem dentro da área do direito uma outra área, não. Sempre quis ser advogado criminal, essa era a minha vontade, meu desejo. Cheguei em Brasília sem conhecer ninguém da área criminal, fui fazer estágio, dei muita sorte, conhecendo pessoas depois que me ajudaram ao longo da vida. E se eu pudesse dizer alguma coisa para o estudante, eu contaria uma história que eu gosto de contar para estudante. Uma vez, já há alguns anos atrás, no fim da vida do ministro Evandro Lins, eu levei um estagiário comigo para encaminhar uma viagem que ele ia fazer. Eu perguntei que conselho o senhor daria para um estagiário, o que ele deve ler? Ele diz, leia os clássicos, leia romance, leia poesia, leia livros, leia revista, se sobrar tempo, leia direito. Acho que isso é uma coisa importante, acho que a cultura humanística, principalmente na minha área, no direito criminal, é que vai fazer a diferença, que a gente tem que ter a pretensão, Fabrício, não só de conhecer o direito, tem uma frase famosa que fala que quem só conhece o direito não conhece nada, mas você tem que conhecer um pouco da vida, tentar ler o sofrimento. A pessoa quando procura um advogado criminal, normalmente está no pior momento da vida dela. O processo criminal já é uma condenação por si só. E você tem que ler os sinais que passa, além de, evidentemente, ter um conhecimento técnico. Só pega o processo onde tem uma defesa técnica boa e também tem a pretensão de ler a alma humana para poder passar aquilo para o juiz que vai julgar a causa. Poderíamos dizer então, Cacai, poderia dizer para os alunos, para os profissionais de direito, que o direito penal talvez seja a área que mais permite se conhecer a alma humana, a natureza humana, a realidade humana ali nos recônditos mais distantes, talvez? Eu acho que sim, eu acho que é o que tem de mais sofrido, de mais sério. Você não mexe só com a liberdade, que se fosse só a liberdade já era o bem maior que o homem pode ter, por isso que Dom Quixote falava para Sancho Pancho, pela liberdade, Sancho, pela liberdade e pela vida e pela honra, pode se entregar a própria vida. Então, assim, eu acho que a liberdade junto com a honra, quando você tem um processo criminal, esses dois valores estão muito próximos. E não envolve só a pessoa que está passando por isso, envolve toda a família, envolve toda a sociedade que está inserida naquele contexto. Então, eu acho que o direito criminal, por isso é que eu digo o seguinte, não faça direito criminal se você não tiver um tesão muito grande, específico pelo que você faz. O direito criminal não é uma coisa que você sai e fala, eu vou trabalhar 2 horas aqui num contrato, vou cobrar X por hora e está liquidado o meu trabalho. Você está cuidando da vida da pessoa. Eu acho que é uma profissão extremamente gratificante, extremamente... Todas as profissões são sérias, toda parte do direito exige uma seriedade muito grande. Mas quando você cuida da vida, a pessoa te entrega para você. Tanto é que eu digo para o cliente, olha, só vale a pena você me contratar
se você for cuidar da sua vida e deixar o seu processo comigo. Eu vou cuidar do processo como um todo, na questão, inclusive, dos contatos com a imprensa, do contato com... Muitas vezes eu estou em processos que são midiáticos, é uma tristeza. Quanto mais midiático, mais difícil é o processo, porque você tem uma pressão, uma opressão muito grande em cima do cliente. Mas eu acho que é um pouco isso. O advogado tem que ter os critérios que ele determina de quais casos vai pegar. Eu tenho muito claro para mim, eu só pego um processo quando eu tenho uma defesa técnica e quando eu posso me entregar visceralmente para esse processo. Eu não gosto do advogado que advoga para a pessoa e que é um caso, às vezes um caso que está na mídia de forma negativa e que critica o cliente num bar. Para mim isso é inconcebível. Você tem que ter uma conjunção de questões que façam com que você realmente se entregue visceralmente ao processo. Congruência, uma coerência ali. Sem dúvida. Cacai, você deixou aí claro que o estudante de direito, o profissional do direito, enfim, ele deve, evidentemente, estudar, trabalhar com as obras jurídicas, mas ter leituras outras, sem etc. dúvida. E também me pareceu extremamente importante na fala que, talvez, em especial o criminalista, mas o operador do direito em geral, o próprio promotor, o procurador da República, o juiz, um trato com o ser humano, e isso talvez seja mais acentuado na área criminal. Então, esse trato próximo com o ser humano, cuidar da pessoa, cuidar do ser humano, as leituras diversificadas, que outras habilidades ali são necessárias para se atingir o sucesso no direito? O que tu diria para o aluno, para o profissional? Na área criminal, você tem que conhecer profundamente, evidentemente, a base do processo criminal, do processo penal, do direito penal. Conhecer a jurisprudência é importante para você poder entender o tribunal que você está atuando. E acho que você tem que ser uma pessoa antenada no seu tempo. Não adianta você um advogado criminal, como o ministro Evandro Lins fez o último júri de defesa da honra no Brasil, que é o tipo de defesa que eu já não faria, que é um tempo, felizmente, que ficou para trás. Então, acho que nós temos que ter uma vivência diária com o mundo real. Eu não acredito muito no advogado que só fica dentro do escritório estudando, que não tem contato com as pessoas. Eu acho que é necessário você ter um pé no chão, você entender um pouco o que está acontecendo no mundo real. Principalmente no momento como que passa o Brasil, que é um momento extremamente conturbado, onde a cada dia você vê as discussões se avolumarem não só dentro dos tribunais, mas através dessa espetacularização do direito, a discussão saiu dos tribunais para as ruas. Hoje, felizmente ou infelizmente, no meu ponto de vista, eu acho que essa espetacularização atrapalha o direito penal. Você chega num bar no Rio de Janeiro, as pessoas param para conversar, peçam para tirar foto, quer dizer, então você tem que estar antenado para saber o que está acontecendo no mundo. Eu acho que o advogado não pode ser só aquele que domina o processo penal e domina o direito penal. Ele tem que ter uma leveza para enfrentar as dificuldades da vida e uma profundidade para enfrentar as dificuldades da vida. Perfeito, perfeito. E o último ponto, Cacai, no caso cruzeirista ou cruzeirense? Cruzeirense, torcedor do Cruzeiro. Uma coisa comum para a gente trabalhar, principalmente com coach para advogados, que atende as pessoas, a pessoa quer trabalhar muito a gestão do tempo e equilibrar a vida pessoal com a vida profissional. Então, nós conhecemos aí no nosso dia a dia muitos profissionais de sucesso na área jurídica, as mais diversificadas áreas, só que é muito comum você encontrá-los no fórum, na rua, e aí, como é que tá? O sujeito responde, correndo. E aí, como é que tá? Correndo. E aí, como é que tá? Correndo. Ninguém tem tempo, não são mais 24 horas, então é muito difícil para o profissional do direito ter tempo disponível para a família, para os esportes, para o hobby, para a diversão. Como equilibrar a vida pessoal com a vida profissional, Cacai? Eu acho impossível você conseguir ser um bom profissional se você não for bem resolvido, se você não for feliz. Ser feliz no mundo de hoje, um mundo tão sofrido, no mundo tão punitivo, às vezes ser feliz é algo difícil, é quase um soco na cara da sociedade. Mas eu acho isso fundamental, quer dizer, eu tenho um escritório pequeno de advocacia, nós somos 5 advogados. Pelo menos uma vez por ano, nós 5 saímos, peço um amigo meu para tocar numa época que tem recesso, e nós vamos, por exemplo, passar 15 dias em Paris ou 15 dias na Itália, porque eu acho que isso faz uma convivência, e não é uma questão de você priorizar
o lazer tão somente, mas também não priorizar só o trabalho. Muitas vezes as pessoas me veem sentado no Jobi, no Rio de Janeiro, à meia-noite, e falam, pô, mas você vive na boemia, não sabe que eu estava fazendo reunião até as 11 da noite. Então eu acho que você tem que fazer seguramente as duas coisas. Se eu tenho tempo para poesia, eu tenho tempo para leitura, menos do que eu gostaria, óbvio que eu tinha muito mais tempo. Eu escrevo menos, mas ainda procuro escrever, e principalmente você se permitir. Se eu vou fazer, eu tenho um cliente em Paris, eu tenho um cliente em Lisboa. Se eu vou fazer uma reunião em Lisboa, eu marco na quinta e na sexta-feira, vou na quarta e fico até segunda. Quer dizer, se você não se permite viver, a vida passa. Eu acho que é necessário você fazer um investimento em você mesmo. Eu gosto de leitura, eu gosto de viagem, eu gosto de vinho, eu gosto imensamente de conviver com amigos, de namorar, de viajar. E isso não impede nada que você faça um trabalho com toda a seriedade. Acho que as pessoas se... Na verdade, eu acho que muito o advogado é muito formal. Muitas vezes ele se dá muito valor. Assim, eu me levo a sério naquilo que tem que ser levado a sério, mas eu não me levo tão a sério a ponto de não me permitir levar a vida bem levada. Perfeito. É possível equilibrar? Absolutamente. De preferência, pendendo um pouquinho para a boa vida. Sem perder a seriedade e vivendo bem. Seguramente. Perfeito. Cacai, muito obrigado. Obrigado a você. E esse é o nosso canal NeoPNL Coaching, primeira entrevista, sucesso no direito com figuraça, grande ícone do direito brasileiro, que é o Cacai. Muito obrigado. Uma alegria enorme, um prazer estar aqui. Até a próxima. Até logo. Pô, quero ver essa, me manda. Que legal. Vou mandar.